Bom, pessoal, a gente tem hoje alguns slides aqui que fazem referência a um texto que vocês já trabalharam, que está na pasta do Saga para a aula 1, e nós temos também um texto que e temos slides que falam da aula 2, que é a aula que nós temos hoje. Então, hoje é uma aula de fechamento da aula passada e uma aula de encaminhamento de um novo tema que está lá na aula 2 do Saga para vocês. Então, assim que terminar a aula, ou amanhã, né, os exercícios dessa semana ficam abertos até o domingo, né, e aí depois eles ficam fechados. Na próxima semana abrem novos exercícios que fecham novamente no próximo domingo. Então, se alguém não pode fazer os exercícios de ontem, hoje a gente vai dar uma revisada no que é mais importante, e aí depois façam os exercícios, não deixem de fazer. Já houve pergunta, os exercícios, assim, tem uma pontuação para os exercícios, tem uma pontuação para quem participa de todas as lives, e tem uma pontuação para quem faz a prova final, que é a pontuação maior, tá, pessoal? Então, tudo é importante e na verdade, tudo faz parte da composição da nota de vocês. Professor, é que nem a das outras matérias, né? Disciplinas. É o do Saga, o senhor não vai botar ali nenhum exercício extra. É só o que está no Saga. É só o que está no Saga, isso aí, Jéssica, é o que está no Saga. Por exemplo, assim, ontem tu acompanha lá, aula 1, né? E verifica o conteúdo. Hoje a gente vai estar retomando esse conteúdo e tem os exercícios, faz os exercícios lá. Se tu fores bem em todos os exercícios, a tua pontuação é uma, se tu for mediana é outra, e assim vai, mas todo mundo que faz tem uma pontuação. Depois, isso por um critério de justiça. Bom, depois existe a participação nas lives, aquele aluno que sempre está presente nas lives também tem um ponto bônus, e também tem uma prova no final. Sim, o que tem de diferente o que tem de extra é a prova, que é aplicada na sexta-feira do último dia. Está respondido, Jéssica? E demais que queiram? Professor, eu já conversei com a Cândida, já mandei e-mail, só que a sua matéria ainda não atualizou no meu Saga. Ela não entrou ainda. Na outra matéria eu fui prejudicado um pouco, porque eu não consegui fazer o exercício da primeira semana, porque não entrava a matéria. Eu não queria que acontecesse isso. Já mandei e-mail pro Saga e já falei com a Cândida também. Tá, e a Carlos Henrique Correia Félix. Correia Félix. No final da aula tem uma mãozinha com a Cândida, e aí eu já passo a sua situação para ela. Tá, obrigado. Pessoal, então assim, o desenvolvimento de fornecedores, tá? Esse tema tá lá no Saga, mas eu fiz um resumo do que é mais importante para a gente fixar o conteúdo. O relacionamento estabelecido com eles, né, com os fornecedores, pode gerar vantagem competitiva. Então, pessoal, o comprador tem uma função de gerar, de estabelecer um relacionamento com aqueles fornecedores para a cadeia produtiva do negócio em que ele atua, em que ele, o próprio comprador, atua. Então, ao mesmo tempo em que ele reduz o custo, né, reduz os custos, que essa é uma das finalidades de todo comprador, ele diminui o tempo do lead time, tá, pessoal? Lead time, né, o lead time, a definição eu já peguei e trouxe aqui para vocês. A definição mais convencional para lead time em supply chain é o tempo entre o momento do pedido do cliente até a chegada do produto a ele. Então, a ideia do comprador tem que ser sempre fazer uma redução do custo e uma diminuição do tempo em que o cliente faz um pedido e recebe o produto ou serviço que ele comprou, né? Pessoal, isso que a gente está estudando aqui é muito importante, porque assim, muitas vezes a pessoa que trabalha no setor de compras, principalmente os compradores mais antigos, que não são os próprios
gestores, mas alguém da equipe de compras não tem a ideia, muitas vezes não estava nem conecta, né? Essa pessoa não estava em conexão perfeita com o negócio, vocês entendem? E aí, assim, alguém dizia para ela assim, tu tens que comprar tantos notebooks, e a pessoa não sabia, ou ela não estava em conexão, quem era o usuário desse notebook, quem é o cliente que queria fazer a utilização, né? Isso é mais ou menos uma figura do comprador antigo. Hoje em dia, pessoal, e há um bom tempo já é assim, esse comprador tem que estar com foco no negócio do cliente, né? No negócio do cliente que está comprando dele e no próprio negócio da empresa que ele trabalha. Quer dizer, se eu trabalho, por exemplo, numa escola, numa instituição de ensino de TI, né? E eu estou comprando, eu tenho laboratórios de informática. Quando eu faço a compra de equipamentos, eu tenho que ter um foco no meu consumidor final, que são os meus alunos, por exemplo. Então, eu vou estar pensando junto aos meus fornecedores qual é a melhor solução de TI para aquele usuário no final. Quer dizer, essa é a importância, pessoal, essa ciência, né, esse conhecimento é super importante que o comprador tenha. Ele não pode chegar ali e dizer, eu tenho que comprar 150 notebooks, vou chamar a Dell aqui, vou chamar um outro fornecedor e comprar qualquer um, ou comprar... Não, ele precisa saber exatamente qual é a finalidade. E se ele sabe exatamente qual é a finalidade, o perfil do usuário, né, para que aquele equipamento será destinado, de que forma será a utilização dele, ele vai conseguir estabelecer junto ao fornecedor a solução mais adequada com menor custo. Vocês entendem? Não adianta comprar alguma coisa com custo baixo que não vai resolver a necessidade do cliente, tá, pessoal? Aí, do cliente, assim, quando eu falo cliente, é o cliente que consome ou que o nosso serviço ou o nosso produto, né? Então, se eu sou comprador de uma empresa, eu tenho um cliente e ele vai estar comprando o meu serviço ou o meu produto. Se eu tenho que comprar um notebook para que esse cliente que está comprando de mim utilize, eu tenho que saber quem é esse cliente, qual é o hábito de utilização dele e o que ele vai demandar desse equipamento para que eu faça a compra mais acertada. E o relacionamento que eu tenho com o fornecedor é fundamental para que o fornecedor consiga me oferecer a melhor solução pelo melhor custo. Por quê? Porque ele sabe que ele não precisa ganhar tudo de uma vez. Vai ter um relacionamento de um longo prazo, de um médio prazo comigo, e ele vai ganhando na medida em que ele vai fortalecendo a relação também na condição de fornecedor e na medida em que ele vai trazendo, né, resultados para a empresa que ele trabalha também. No caso, para a Dell, se eu fosse comprar da Dell computadores, eu estou dando um exemplo aqui, e eles fossem o meu fornecedor. Tá? Então, por exemplo, agora aqui a definição do lead time. Se eu tenho, estou dando um exemplo, se eu sou um comprador de uma escola de tecnologia da informação, eu tenho que montar um laboratório novo para uma turma nova de alunos que vão chegar daqui a um mês. Se eu tenho uma relação já formatada com o meu fornecedor, eu tenho uma boa relação com o meu fornecedor, ele vai conseguir um melhor equipamento, mais adequado para um custo menor e no tempo que eu preciso. Daqui um mês que começam essas aulas, o laboratório já vai estar montado. Inclusive, daqui 30 dias ele já vai estar montado. Daqui 30 dias ele já vai, digamos, 10 dias antes de iniciar as aulas, ele já vai estar montado, os equipamentos já vão estar sendo formatados e testados também, tá, pessoal? Nenhum sistema produtivo pode fabricar produtos ou prestar serviços com a qualidade se os materiais utilizados ou serviços adquiridos não estiverem dentro das especificações adequadas, tá, pessoal? Se os notebooks não forem aqueles que a gente realmente precisa para aquela aula, se for uma aula de design, por exemplo, eu preciso de AutoCAD. Se esse notebook não rodar esse programa,
esquece, já não está dentro da especificação que eu preciso. Então, os processos de seleção de fornecedores devem seguir alguns passos, tá? O processo deve seguir no singular, ou se forem os processos devem seguir. Pesquisar fornecedores potenciais, tá? Eu preciso saber quais são os fornecedores que podem atender a demanda que eu tenho ou que eu venha a ter periodicamente dentro da minha empresa. Isso tudo está no texto, tá, pessoal? Mas eu, como a aula é um pouco explicativa, existe uma explanação, existe uma outra parte que vocês estudam, a gente vai batendo conhecimento aqui. Pesquisar os fornecedores potenciais, estabelecer os critérios de avaliação dos fornecedores, né? Quais são os critérios? Quer dizer, é muito fácil que dizeres no setor de compras que esse fornecedor não é bom, eu prefiro aquele outro. Mas será que existem critérios objetivos de avaliação ou não existem, né? Quer dizer, essa é a questão. Precisa ter critérios objetivos. Às vezes os setores de compras, eu gosto mais daquela pessoa que me atende, acho aqueles ali mais fáceis, mas a gente tem que dar oportunidades iguais e ter critérios de avaliação, pessoal. Dentro do sistema de gestão da empresa, a qualificação e a avaliação do fornecedor deve ser um processo formal, deve ser um processo em que a gente, depois de uma determinada compra, vá fazer uma avaliação da performance daquele fornecedor. Isso, várias empresas, dentro do setor de qualidade, eu sei que vocês estão tendo essa disciplina agora, vai exigir também que vocês façam relatórios dos fornecedores da empresa, tá, pessoal? Por quê? Porque a qualidade do serviço prestado de uma empresa depende da performance dos fornecedores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa na área de transporte de cargas perigosas, eu tenho que, uma das certificações que eu tenho que eu tenho que garantir, aqui, Eduardo caiu. Estão me escutando, pessoal, ou não? Eduardo tentou, se caiu. Eu estou escutando. Então, está funcionando, Eduardo. Então, pessoal, por exemplo, eu tenho assim, ó, se eu trabalho numa transportadora de cargas químicas, tá? Eu tenho que prestar uma auditoria, eu tenho que passar por uma auditoria para ter uma série de certificações. A ISO é uma certificação. Isso não é o tema da nossa aula aqui, só estou contextualizando. O SASMAC também é uma certificação específica, e essas certificações vão ter um campo em que o avaliador vai querer saber quem são os seus fornecedores. Porque, por exemplo, assim, ó, eu trabalho com transporte de cargas químicas. Eu já trabalhei no setor de compras de carga química. Ó. Então, eu sei, assim, ó, qual é a questão maior de um fornecedor de transporte de carga química, que são produtos explosivos, né, que andam nas estradas, é a questão da segurança, tá? Então, eu tenho condições de oferecer segurança, né, porque eu posso causar um acidente a um terceiro que está na estrada, ao meu motorista que está no caminhão com uma carreta de repente, de ácido, uma carreta de álcool, uma carreta de combustível, né? E eu tenho como oferecer segurança nesse processo a esse motorista, ao meio ambiente, ao terceiro que está na estrada, a uma pessoa que tem um negócio que esteja circulando numa rodovia. Se eu, por exemplo, não tiver um fornecedor de pneus, por exemplo, qualificado, evidente que não, né, pessoal? Não tem como. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um fornecedor qualificado de pneus, não só de pneus, eu estou dando um exemplo.
Agora, a certificadora de qualidade da minha transportadora, por exemplo, né, da minha empresa de transporte e logística, vai querer saber quem é o meu fornecedor de pneu. Eu compro de tal distribuidora, e essa distribuidora tem eu compro de uma determinada. Tem alguém pensando um áudio aí, pessoal. Então, assim, eu tenho uma determinada distribuidora e aí eu tenho, na verdade, uma distribuidora de pneus que me atende e eu tenho todo um critério para avaliação de como é entregue esse pneu, de como é o desempenho desse pneu na estrada, de como é feita a recapagem desse pneu, né, porque eu posso fazer uma recapagem no novo. Enfim, tudo isso, pessoal, precisa ser avaliado através de um questionário, né, a respeito da performance do fornecedor, que vai ficar anexo e uma auditoria, inclusive, vai querer saber o que eu faço diante de um fornecedor que não está tendo a performance que a gente espera. Quer dizer, eu posso ter um fornecedor de pneus que forneceu a recapagem de pneus não adequada, que estourou num determinado trajeto entre Rio e São Paulo e ocasionou um possível acidente, e eu não troco essa empresa, eu não notifico essa empresa. Não é possível, pessoal. Então, o que precisa? Precisa ter uma... Deixa eu olhar uma mensagem aqui, pessoal. Então, pessoal, precisa ter uma... O que precisa ter? Precisa ter um acompanhamento do fornecedor, um relatório de como o serviço desse fornecedor está acontecendo e, se tiver um problema, qual medida a empresa tomou, tá? Então, isso não é uma questão subjetiva, pessoal. Eu gosto mais daquele fulano que é querido, que vem aqui e me atende, aquela moça que é muito simpática. Claro que ter um fornecedor simpático, atento, faz parte, mas o critério tem que ser objetivo, porque a complicação pode ser grande se o fornecedor der problema, né, pessoal? Então, quando vocês estiverem no setor de compras de uma empresa, enfim, vocês devem desenvolver relacionamento, como a gente bem viu aqui, mas vocês não podem perder o foco das questões objetivas, né? Se a finalidade... Não, até aproveitando que você estava comentando sobre fornecedores, né? Tinha umas duas questões assim que eu queria até comentar, que eu acho que era relacionado a isso, né? Teve uma situação assim que passei agora mês passado, até pode ser um pouco repetitivo assim para alguns colegas, que é um exemplo que eu dei numa aula que a gente teve agora de vendas, e mas é até oportuno, legal de comentar nessa questão dos fornecedores, né? Eu tinha feito uma compra um mês antes, assim, era um jogo, né? E a gente ia receber e tal, normal. Antes dessa questão do coronavírus, a gente não sabia o que ia ter, e aí, assim, fiquei até preocupado depois, porque, imagina, de repente eu não vou receber, né, pela questão do corona, e só que daí a gente teve um comunicado da loja, com um e-mail assim oficial do fornecedor deles, né, para todo mundo que comprou. Eu sei que mais pessoas tiveram isso, que outros amigos meus também compraram, e aí era meio que um comunicado do fornecedor dizendo que o produto que eu comprei, ele vinha com um brinde específico que vinha de fora, né? Então eles disseram assim: a gente não vai poder entregar esse brinde, porque ele vem de fora, nosso fornecedor informou, porém o jogo em si, e aí até pensei, olha, é produzido ali em Manaus, naquele polo industrial deles, né, então provavelmente eu receberia normal, eles disseram que a gente receberia normal, né, então foi uma medida que imagino que devam ter, pelo que você está comentando, medidas que o setor de compras tem que tomar
em relação a fornecimento, né? Até porque, assim, pro cliente, o cliente não tem interação com o fornecedor e o cliente não vai reclamar porque o fornecedor, a gente até entende, assim, né, que tem problemas, assim, que pode acarretar devido ao fornecedor, às vezes motivo de força maior, mas o cliente vai reclamar contigo, né? Então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, imagino que deva ter aí questões que o setor de compras deve, medidas assim que o setor de compras deve ter, até para prevenir certos problemas que possam acarretar aí devido ao fornecimento, né? E aí no meu caso, por exemplo, a gente teve essa informação de que receberia normal o produto, no final das contas não recebemos nada. E aí pela falta de comunicação da empresa, acabei cancelando a compra e tal, mas imagino que se tivesse seguido de forma correta, como eles disseram que iria ocorrer, imagino que isso seja importante, né? Que todo o setor de compras deva ter certas medidas prevenindo problemas com os fornecedores, certo? E a minha outra dúvida, assim, era uma questão que eu não sei se a gente vai ter nessa aula, aproveitando a questão de fornecedores, é que, assim, por exemplo, a gente quando realiza compras, né, por exemplo, eu não compro, eu falo assim de produto final, né, não matéria-prima. Por exemplo, eu não compro um comprador direto lá com a Dell, né, eu compro com um lojista ali, com varejo, né, e então, assim, eu imagino, eu não sei se a gente vai ter nessa aula, que por preço, por exemplo, pro lojista ele tem que ter um certo lucro, certo? Então o que ele paga lá pro fornecedor é um preço diferente do que a gente vai pagar, do que a gente vai revender, que ele deve ter um certo lucro, né? E aí eu não sei se a gente vai ver, até uma questão que eu sempre quis entender, como que esse processo assim de preço de fornecedor ali pro lojista, pro varejo, e essa diferenciação que tem de preço pra gente, consumidor final, que não vai estar adquirindo o produto direto com o fornecedor lá específico, com o fabricante, que é com quem o lojista adquire e depois entrega para nós, né? E vamos dizer uma coisa, tu trabalhas em empresa. Oi, perdão, pode repetir? Qual é a empresa que tu trabalhas? Eu trabalho numa empresa de telecomunicações, BR Fibra é o nome da empresa. E é uma empresa que trabalha para... É uma loja? O que é? Não, é uma empresa que presta serviço de telecomunicações, né? Internet, fibra ótica, telefonia, para outras empresas, né? Para outras empresas. Isso, serviços de data center, né? Eles diversos serviços assim voltados para telecomunicações, né? Eles têm data center onde eles têm hacks, equipamentos, por exemplo, da Netflix, de outras empresas que ficam lá. É um dos serviços, né? Uma empresa muito grande, eles fornecem diversos serviços assim voltados para a área de telecomunicação, né? Às vezes você não tem um espaço assim para deixar o seu equipamento numa determinada cidade, você contrata um ambiente lá, porque a gente sabe que por exemplo, quando a gente fala de empresas grandes que tem que ter um servidor, uma loja virtual, um serviço grande, às vezes como Netflix, às vezes os caras precisam tem que ter toda uma infraestrutura para deixar o equipamento, né? Não, a gente fala de equipamentos aí que vão ficar ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é esse tipo de serviço que os caras fornecem, né? Tem que ter toda uma infraestrutura diferente, né? Mas o que tu tinha comprado que não chegou? Um jogo? Não, eu comprei um jogo, né? E a grande questão é que é o seguinte, que ele vinha com um brinde. Tá, né? E esse tinha aplicado a algum cliente? Alguma situação profissional, é isso? Não, eu só dei um exemplo meu da minha. Pessoal. Um exemplo pessoal de como isso pode afetar um comprador, né? E aí o cara pode aplicar isso aí numa empresa, porque a empresa faz compras também. É só a gente, né, botar num cenário aí profissional que o cara faz uma compra e pode ser afetado por um fornecimento, que às vezes está comprando de outra empresa e tal, né? Mas eu dei um exemplo meu pra gente ver, assim, que eu acho que a empresa tem que ter medidas de repente para como é que eu vou dizer, antecipar problemas de fornecimento, né? Porque o cara vai reclamar para ti, não pro fornecedor, né? Tu não tem contato com o fornecedor e a gente entende às vezes problemas, mas às vezes afeta a pessoa, né? Exatamente. Assim, tu tocaste em algumas questões que são bem pertinentes. A gente vai ver, sim, e nesses textos que estão sendo colocados lá, já trabalham algumas questões que tu está levantando. E aqui já tem um pouco disso, assim. O que assim, ó, quando a gente faz uma compra para uma empresa,
A gente tem que pensar no cliente do nosso negócio. Eu estava dando um exemplo para vocês de uma transportadora que vai transportar um produto químico perigoso, né, inflamável, de um cliente. Quer dizer, eu vou sair do polo petroquímico, se eu sou transportador, eu vou sair do polo petroquímico, vamos dizer assim, uma indústria precisa de solvente. Então, ela compra do polo solvente. Eu vou até o polo como transportador, carrego esse solvente, faço todo o trajeto de forma rodoviária, saindo do polo, e entrego para a indústria que comprou. Eu estou fazendo apenas o transporte, a parte de logística desse produto. Então, eu tenho que, na verdade, garantir que esse produto vai chegar até o cliente sem nenhuma adulteração, por exemplo. Além de não ocorrer nenhum acidente no trajeto, não pode chegar um produto batizado, como a gente chama no mercado. Alguém não pode, numa parada, roubar um pouco de solvente e colocar um outro água ali dentro, por exemplo, ou um outro para só corresponder o peso para quando o caminhão passar na pesagem. Então, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir, porque se chegar adulterado esse produto, ele pode passar por uma testagem ou não e impactar toda a parte produtiva do meu cliente que está me contratando como transportador dessa matéria-prima. Eu estou utilizando esse exemplo em cima do que tu está me dizendo. E prever tudo isso, na verdade, faz parte do processo de compra. Assim como tu compraste um jogo que não chegou e o brinde não chegou, eu tenho que comprar toda uma série de componentes para fazer esse transporte aqui, que não pode acarretar em nenhum prejuízo para quem me contratou na condição de transportador. Aí tu diz, eu não posso descobrir que o motorista que eu contratei, veja bem, motorista, pessoal, é um capital humano, é uma pessoa, um profissional de RH, mas ele presta um serviço para a minha empresa, na condição de um motorista, se for meu funcionário, e também presta um serviço para o meu cliente que está me contratando como transportador. Então, quer dizer, essa pessoa, ela é chave. Ele é talvez o mais importante nesse exemplo que eu estou trabalhando. Se eu descobrir que esse cara, por exemplo, utiliza drogas ou álcool, por exemplo, eu não posso descobrir isso, o pessoal não posso rastrear isso durante uma viagem, em que ele já está com a carga perigosa na estrada. Eu tenho que descobrir isso antes. Eu tenho que detectar isso antes. E o motorista, pessoal, não deixa de ser um fornecedor também, tá? Ele pode ser um funcionário, mas ele é um fornecedor. Então, assim como um pneu, né, tem um fornecedor de pneu, existe um fornecedor de volante, no caso, que é uma pessoa, que claro que aí requer todo um outro cuidado, porque não é um produto, sim, um profissional, só que assim, o acompanhamento psicológico desse profissional, as certificações de habilitação desse profissional, a questão da política de álcool e drogas desse profissional, tudo isso tem que estar em dia para que o produto ou o serviço se dê da melhor forma para o cliente. Quer dizer, o Iago me trouxe uma questão assim, se com certeza, agora eu vou te dar a resposta que você está me perguntando, Iago. Se eu tiver um acidente nesse percurso em que eu fui buscar solvente da fábrica até o cliente, tiver um acidente, quem contratou não vai reclamar para o motorista que ele não estava com condições adequadas de fazer a viagem. Ele vai reclamar para mim, que sou o transportador, que contratei um motorista. Então, quem tem que fazer essa previsão e essa análise se o cara tem ou não condições para estar no volante, sou eu que estou sendo responsável, a empresa responsável por prestar o serviço. Quer dizer, eu tenho que verificar isso. Claro que o motorista também tem a sua responsabilidade, mas
a transportadora tem que fazer a qualificação dos seus fornecedores e do seu público interno de colaboradores. Quer dizer, o capital humano é o que uma empresa tem de mais importante, pessoal. Tá? Vamos seguir mais alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Iago, vou respondendo o que tu me perguntou ao longo do... Tranquilo. Tranquilo, só para concluir, para não me ficar muito mais, né, para a gente poder avançar. Aí depois, se você tiver um tempo, puder dizer se a gente vai ter ou não essa última questão que eu tinha perguntado, né, mas é uma questão mais de dúvida mesmo, se a gente vai ter alguma informação sobre isso durante a disciplina, sobre diferenças de preço entre fornecedores, varejista e para a gente que é consumidor final, né. Vamos falar de preço. Tá? A gente vai ter essa questão, tem até um capítulo específico de preços e depende, tu vai dizer assim, ó, já hoje, né, vamos ver como é que vai ser o andamento aqui, a gente vai trabalhar um pouco os tipos de compra, e o tipo de compra, o Iago, já determina um pouco o preço, tá? A política de compra da empresa determina como que é determina um pouco desse preço que o fornecedor vai estabelecer, tá? Depende assim, ó, o quanto, vou só dar uma pincelada aqui para tu entenderes assim, depende o quanto eu sou importante ou quanto eu represento no negócio do fornecedor, tu entendes? Se eu sou um cliente muito importante para esse fornecedor, com certeza eu vou ter os melhores preços, tá? E aí pode ser um preço melhor ainda do que o atacado, tá? Atacado é quando não é o preço para o consumidor final, pessoal, não é o varejo. Mas a gente retoma, tá, Iago? A gente retoma. Vamos seguir aqui, pessoal, então. Então, avaliar e selecionar os fornecedores, cadastrar os fornecedores selecionados, acompanhar o desempenho do fornecimento e fazer parceria com os fornecedores, tá, pessoal? Existe um processo em que tu tens que fazer uma análise, né, uma pesquisa desses fornecedores, uma avaliação do serviço que vem sendo prestado, um cadastro naturalmente desse fornecedor e um acompanhamento para tu desenvolver uma parceria ou não, né, se ele não for adequado. Global Sourcing, pessoal, que está no texto que vocês já leram da aula 1, é quando a gente faz a compra no mercado global. A gente não se limita a comprar de um mercado nacional. Isso é muito comum, né? A gente sabe que muitos componentes que a gente utiliza na nossa indústria vem da China, né? Muita coisa é fabricada na China, então, e muita coisa que a gente monta aqui, a gente compra direto da China. Então, só por aí a gente já vê que o Global Sourcing é utilizado o tempo todo. Então, localização de fornecedores de matérias-primas no exterior, tá? O Brasil também fornece uma série de matérias-primas para outros países, né? Vocês sabem, inclusive matérias-primas não beneficiadas, como o minério de ferro e uma série de outros minérios valiosos saem aqui do Brasil e vão inclusive para a China, tá, pessoal? Então, o Global Sourcing é usado sempre, é usado com muita frequência. Produtos ou serviços com custos mais baixos, elevados níveis de serviços logísticos e busca por vantagens tarifárias que contribuam para o melhoramento, para melhorar o desempenho da empresa, tá, pessoal? Então, é uma política a gente comprar o que vem de fora e a gente vender também para os outros países para agregar na cadeia produtiva deles. Outsourcing, pessoal, é uma prática em que parte do conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa é providenciado por outra organização. Isso é a terceirização, tá, pessoal? Por exemplo, se eu tenho, vou voltar no exemplo da transportadora, se eu tenho uma transportadora de cargas químicas, eu posso decidir que o meu negócio, meu core business, é transportar com segurança carga química. Eu levo produto, né? Eu levo etanol daqui para o Chile, eu levo combustível daqui para a Argentina,
ou eu levo um produto pesado, que a gente chama, um ácido, né, que exigem tanques específicos para São Paulo, né, do polo daqui de Triunfo para São Paulo, e eu decido que essa atividade fim da minha empresa é o que eu sei fazer. Bem, mas vejam como é maluco, mas eu decido e percebo que a área comercial não é uma coisa que a minha empresa saiba fazer bem, ou ela esteja disposta a ficar tentando. Enfim, eu tenho 2, 3 pessoas na área comercial que atendem as demandas que chegam naturalmente, mas eu não prospecto demanda comercial no mercado, e a gente sabe que uma empresa precisa vender, pessoal, tá? Então, o que o meu setor de compras faz? Decide, chega uma reunião e diz assim: Fabrício, o negócio é o seguinte, a gente sabe executar o serviço de transporte, mas a gente não sabe vender. Puxa, que pena, né? Logo eu que sou fanático por dentro, mas vamos dizer que eu não, nesse negócio da transportadora, eu não seja. E aí, o que eu faço com o meu setor de compras? Contrata o outsourcing, contrata uma empresa só de vendas para fazer todo o preenchimento das cargas da minha transportadora, e uma empresa externa vai fazer toda essa parte de vendas das cargas, e eu vou ficar só atendendo do ponto de vista operacional o transporte das cargas. Ou seja, eu pego um setor, que seria o setor de vendas da minha empresa, e decido contratar uma pessoa de fora, uma empresa de fora, uma empresa de vendas, né, de área comercial, de estrutura comercial, e essa empresa vai fazer todo um planejamento de prospecção da minha transportadora no mercado, para trazer novos clientes, para trazer novas cargas que sejam necessárias para fechar os fluxos de logística da minha transportadora, e eu digo para o meu setor de compras: ó, nossa verba para esse projeto de vendas em outsourcing é de tantos mil mês, e eu espero receber, sei lá, ter um incremento de 15% na área de vendas já nos 6 primeiros meses. 6 primeiros meses não é muito tempo, mas vamos dizer que essa seja a meta. E eu me foco no meu core business, que é só fazer o transporte, tá, pessoal? Isso é outsourcing. Assim como eu dei um exemplo de que eu poderia terceirizar a minha área comercial, tem inúmeras empresas que terceirizam a área financeira. A área financeira geralmente tem um diretor, mas eu digo a área contábil, a área de RH, a área de departamento pessoal, muitas vezes é totalmente terceirizada, e a empresa faz só aquilo que é a atividade fim dela, para não desviar. Vamos ver as vantagens e desvantagens desse processo, pessoal. Os principais benefícios do outsourcing, então: acesso a novos recursos humanos e tecnologia, ou seja, em vez de eu contratar uma outra pessoa para vendas, um gerente novo, um diretor novo, e eu tenho só um ponto já que eu tenho na minha empresa, um profissional que executa essa tarefa, e ela vai fazer, ela vai ter a relação, né, junto com alguém de nós da diretoria, junto a esse nosso fornecedor de outsourcing comercial. Então, já vem tudo, já vem tecnologia, vem CRM, vem toda a parte de captação de cliente, de lead, de proposta comercial, de novas tecnologias para atingir o mercado, toda a questão do marketing, de marketing digital que eu vou precisar, né, o marketing junto ao meu cliente foco. Quer dizer, não vou precisar estabelecer tudo isso, estou contratando uma empresa terceira que já me traz tudo isso. Transparência no estabelecimento de prioridades. Eu chego para esse cara e já digo para ele: olha só, é 15% de implemento nos 6 primeiros meses, ponto. Ou tu me traz, ou a gente não renova o contrato, ou o contrato não vai para não adianta. É diferente do que eu montar toda uma equipe comercial, né, estabelecer toda uma questão de previsão de vendas. Vocês já tiveram a disciplina de vendas, você sabe que toda a parte comercial necessita e exige que a gente, tudo nasce de uma demanda do orçamento. Depois, o que acontece? Existe uma previsão de vendas para conseguir atingir aquela meta global de faturamento que a empresa precisa. E eu não vou precisar fazer essa previsão de vendas, eu já digo quanto que eu preciso faturar para essa empresa terceira, já que ela vai montar tudo, ela já monta a previsão de vendas,
já estima quais são os profissionais que vão trabalhar para mim, e esses profissionais estão geralmente ligados a ela, pode deixar só um ponto de apoio dentro da minha empresa, e as metas são transparentes, e o estabelecimento de prioridades são transparentes, né, pessoal? Maior visibilidade dos custos, eu pago por mês, vou pagar um percentual de comissão por mês também, então eu tenho relatórios bem objetivos, com controle claro e objetivo dos cronogramas. Estou dando um exemplo de 6 meses para o atingimento dos 15%, objetividade na negociação, né? Transferência do risco de parte da atividade para os terceiros, do tipo, se tu não me trouxer os 15%, infelizmente a gente não vai poder renovar o contrato, não vai poder fazer o contrato de um ano que tu estás me propondo. Enfim, é um negócio de risco para mim, que estou terceirizando a minha parte comercial contigo, e tu que é da empresa de outsourcing na área comercial, vai ter que cumprir essa primeira meta dos 15% para a gente continuar a parceria. Entre os riscos, né, pessoal, do outsourcing, destacam-se resultados que nem sempre correspondem aos esperados. O cara chega e diz que vai fazer tudo isso dentro da empresa, eu resolvo terceirizar uma área super importante, que é a área comercial, com ele, e de repente eu vejo que ele não me traz nem 8% de implemento, nem 5%. O cara estava empolgado e queria fechar um contrato. Pode acontecer, tá, pessoal? Principalmente em área comercial. Eu que sou focado em área comercial, tenho uma boa experiência aí, eu sei como é que funciona quando um cara de outsourcing na área comercial quer fechar com a gente. Ele promete mundos e fundos e a gente tem que ter muito, muito critério. Isso vai um pouco na linha do que o Iago está dizendo. Se eu sou o comprador desse serviço, né, eu tenho que ter um pé bem atrás para saber que todo um faturamento de 6 meses pode ser prejudicado se esse cara não for qualificado o suficiente, ou se ele não está sendo sério comigo o suficiente. Custos que eventualmente excedem o previsto. Daqui a pouco o cara disse que eu precisaria só tantos mil por mês para manter o serviço de outsourcing, dessa terceirização comercial, e quando eu vejo, ele está precisando de mais um software, ele está precisando de mais isso, mais aquilo. Tinha dimensionado 3 vendedores, daqui a pouco já está com 6 vendedores externos, mais um ponto de apoio no Chile, mais um ponto de apoio no Uruguai. Enfim, foi aumentando e o custo passa do previsto. E, por fim, a dependência de parceiros pouco comprometidos, né? Às vezes, tu terceiriza e verifica que o cara não é tão comprometido assim com o resultado. Então, esses são aqui tem os benefícios e os riscos de terceirizar um processo, né, com o fornecedor, dentro de um processo interno, que é o outsourcing da empresa de vocês com o fornecedor, tá, pessoal? Por que a gente está analisando isso aqui hoje? Porque amanhã depois é vocês que terão a função de decidir a área de compras da empresa de vocês, e na hora de terceirizar, vocês vão ter que ter em mente esses pontos que são os principais benefícios e os principais riscos, né? Porque senão vocês vão fazer uma compra equivocada e podem colocar o cargo de vocês, né, em risco, e a saúde financeira da empresa também em risco, tá, pessoal? Então, essa é a finalidade da gente cuidar quando a gente vai mexer, né, na terceirização de uma função dentro da empresa, tá, pessoal? Já estouramos o nosso horário, então alguém gostaria de colocar alguma coisa? Por enquanto é isso, pessoal. Amanhã nos vemos novamente, então. Existe a atividade 2 lá, né? Hoje a gente terminou ali as lâminas da atividade 1, já existe a atividade 2, leiam o texto da atividade 2, façam os exercícios e amanhã a gente retoma e inova um pouco mais no conhecimento. Só uma dúvida, em relação aos desafios, eles são obrigados a fazer ou só os exercícios mesmo? Os exercícios, desafios não precisam. Ok, obrigado. Exercícios. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Hoje a gente trabalhou um pouco a relação de fornecedores e amanhã a gente segue adiante na parte de... a gente ainda tem um pouco mais as características de conta, né, que vão determinar um pouco aquilo que o Iago estava nos perguntando sobre quanto que um preço é assim,
quanto que a gente tem importância ou não dentro da prioridade do nosso fornecedor, através do perfil de compras que a gente estabelece na nossa empresa. E ainda tem mais uma matéria nova, que são já os elementos da cadeia de suprimentos, que a gente deve começar a olhar amanhã, tá, pessoal? Agradeço a presença por enquanto. Qualquer coisa, a gente já tem um grupo, vamos trocando informação no grupo, tá bom? Um abração, pessoal, até amanhã. Obrigado, hein? Até mais. Até mais.